E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, notícia surpreendente, já estão conseguindo rodar o GTA V em celulares Android acima dos 30 frames. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, um fato surpreendente acabou de acontecer na comunidade gamer, onde os modders conseguiram rodar o GTA V em um celular Android acima dos 30 frames, conseguindo muitas vezes um desempenho superior ao do game rodando no PlayStation 3 e no Xbox 360. Mas aí, você tá curioso pra entender como isso é possível? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando todos os detalhes pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like pesado pra fortalecer, inscreva-se no nosso canal que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações para não perder os nossos novos vídeos. E galera, há bastante tempo eu venho acompanhando esse cenário da comunidade modder que tenta fazer uma versão jogável do GTA V nos celulares. Eu já mostrei diversos vídeos aqui no canal mostrando versões que a galera tem trabalhado para se tornarem possíveis, como por exemplo, uma versão de um russo que está desenvolvendo o seu próprio GTA V para celulares. Tem a galera que está tentando fazer uma versão adaptada do GTA V ali a partir de mods no GTA San Andreas, e tem também a comunidade que está tentando rodar o GTA V em celulares, né, de forma nativa, a partir de emuladores. Mas não é bem isso aí que você tá pensando, né? Não é que o cara tá rodando um emulador de Android em um computador, né? Aí seria até meio que fácil de fazer acontecer. Mas no caso, rapaziada, os caras estão rodando um emulador de Windows no celular. E a partir disso, conseguindo executar uma suposta versão de PC ali pro jogo no celular. Claro que eu tô explicando aqui, rapaziada, de uma forma bem leiga, né, mano? Eu não sou expert no assunto, vou inclusive indicar ao decorrer desse vídeo alguns canais que falam profundamente a respeito desse assunto e que dão mais detalhes técnicos para vocês entenderem melhor. Mas só de maneira resumida aqui para noticiar essa informação aqui para vocês, é mais impressionante ainda pensar que os caras estão rodando ali um Windows no celular e conseguindo rodar uma versão de PC do jogo. Isso mostra como o poder dos celulares hoje em dia, rapaziada, é muito maior do que a gente imagina, a ponto de já conseguirem rodar os jogos mais modernos nos celulares. Tá, mas e como é possível fazer isso, né? Conseguir rodar o Windows no celular, conseguir rodar esses jogos mais atuais e ainda obter esse desempenho? E bom, rapaziada, basicamente eles estão utilizando um emulador de computador chamado Mobox, que é direcionado para as plataformas Android. E olha, não pensa que isso aí é novidade não, porque os caras já estão conseguindo fazer isso há bastante tempo. Eu já trouxe alguns vídeos comentando a respeito desse assunto aqui no canal, conforme eles vão avançando no seu desempenho. Porém, rapaziada, até então, os caras já estavam conseguindo jogar o GTA V, rodar tranquilamente ali no celular Android, porém ainda dava muito gargalo, né, muita queda de frame, e por mais que eles já estavam conseguindo atingir níveis altos de FPS, mas ainda não estava totalmente jogável, né? Não era algo aceitável. Claro que você conseguiria jogar ali, completar o modo história até, mas teria bastante bug e não seria nada confortável. Mas agora, rapaziada, nessa última semana, os caras deram um passo além, porque eles simplesmente conseguiram fazer alguns upgrades ali dentro desse Mobox, e quem teria feito essa descoberta seria um usuário chamado Clark231, que conseguiu descobrir um boost dentro da Wine, permitindo que os jogos rodassem com o maior número de FPS na sua versão nativa. Ou seja, basicamente os caras conseguiram rodar o jogo com mais FPS no mesmo dispositivo que eles já têm disponível aí há muito tempo, né? A mesma versão do Mobox, a mesma versão dos Androids, eles simplesmente descobriram ali algumas otimizações que tornassem possível, né? Algumas configurações que tornaram possível rodar o jogo com uma alta taxa de FPS. Inclusive, rapaziada, a taxa média, né, de FPS que rodou ali foi de 30 frames, às vezes atingindo até um número superior. Alguns testes chegaram até a 50 frames, o que é um número bem impressionante, né? Chegou até a se comportar de uma forma superior ao GTA V rodando em consoles como o PlayStation 3 e o Xbox 360, que foram os consoles nativos do jogo, né? E na maior parte do tempo o jogo conseguiu se comportar acima dos 30 frames, o que é muito mais do que o necessário para você ter uma experiência de gameplay tranquila de um jogo, né? Até porque o GTA V foi um jogo feito, pensado em rodar aos 30 frames. Só agora nessa nova geração que eles fizeram aí uma versão de 60 frames oficial, né? Mas claro que no PC já
conseguiam atingir esse resultado. E bom, algumas pessoas conseguiram rodar já esse jogo nessa versão aí do Mobox, entre eles um usuário do YouTube chamado Luiz Gaming Test, que posta no seu canal diversos testes do tipo, e até onde eu sei, ele foi um dos primeiros a conseguir rodar o GTA V nessa alta taxa de frames no celular Android, e o modelo que ele utilizou foi o Poco F3, que pelo que eu pude pesquisar aqui é um celular de 2021, né, levando em consideração que a gente tá já em 2024, é um celular até que ultrapassado e que custa em média R$2.000, rapaziada. Quando eu digo ultrapassado, não significa que é um celular que é ruim, né, ou que tá obsoleto, mas é um celular que já foi lançado, o modelo dele já tá disponível no mercado já há bastante tempo, então com certeza de lá pra cá houve saltos de tecnologia que consequentemente vão trazer celulares mais evoluídos. Então você vê que os caras já estão conseguindo obter esse resultado em celulares que não são tão fora da realidade, né? É um celular que muitas pessoas conseguem trabalhando, parcelar ali e conseguir ter um celular desse que vai conseguir rodar um jogo como GTA V. Sem mencionar que isso daí, rapaziada, é só o começo, né? Como eu falei pra vocês, os caras conseguiram fazer isso praticamente agora. Um mês atrás, eles praticamente estavam rodando o jogo a 20, 23 FPS. Um mês depois já estão rodando quase a 60. Então, daqui a um mês, como é que não vai estar? Isso daí, no caso, o GTA V, porque tem jogos como Final Fantasy VII e o Devil May Cry que eles conseguiram rodar acima de 100 frames, rapaziada. Então, é um número muito impressionante, levando em consideração que tá rodando em um celular Android. E o processador do celular que tá rodando esses jogos é o Snapdragon 8 da primeira geração, né, Gen 1. E o modelo do celular que ele utilizou foi esse Poco F3, né, rodando com o Snapdragon 870 e o Poco F4, que é o outro processador que eu falei pra vocês, que é o Snapdragon 8 Gen 1. E os caras já conseguiram rodar diversos jogos, tá, rapaziada? O GTA V é apenas um dos jogos que eles conseguiram, que é um game que é bem expressivo dentro da comunidade gamer, né? Geralmente, quando falam assim, pô, quão bom é o seu computador? Ah, roda GTA V, então você sabe que já é um PC que aguenta desaforo, né? Que aguenta rodar um jogo que exige mais do hardware, né? Então, os caras estão conseguindo rodar isso aí no celular, mas já conseguiram rodar jogos como Titanfall, o Final Fantasy VII, como eu falei pra vocês, Euro Truck Simulator 2, já conseguiram rodar também nos celulares, numa taxa de 30 a 40 frames, o que é excelente. Tem Need for Speed Rivals, Battlefield 4, o Resident Evil Biohazard, ou seja, os caras já estão aprontando muito a partir dessa nova configuração que foi atingida aí no Mobox. Isso mostra, rapaziada, como os celulares que a gente já tem acesso hoje em dia tem um poder de processamento muito impressionante. Basicamente, hoje com o celular você consegue fazer qualquer coisa, né? Você consegue gravar um vídeo pra internet, fazer uma transmissão ao vivo, que é algo complexo de se fazer até mesmo com o computador, e você consegue fazer hoje em dia com o celular apenas com alguns cliques. Você consegue editar um vídeo, você consegue produzir uma música, né? Gravar o vocal, produzir os elementos da música ali, fazer a divulgação, o marketing. Então hoje o celular é uma ferramenta muito potente, né? Independente do que você queira trabalhar. E por muito tempo as pessoas acreditavam, né, que pelo fato de ser um celular não tinha hardware suficiente para rodar jogos de alta qualidade ou de alta performance, né? Muito em consequência dos jogos que a gente tem disponível hoje em dia por celulares, né? Que são jogos mais limitados, muitas vezes cheios de bugs, cheios de erros e que são mal otimizados, né? Então, em consequência, acaba tendo essa impressão. Não que todo game mobile é mal otimizado, é ruim, né? Não é esse o caso, né, rapaziada? Tem muito jogo mobile que é excelente, mas é muito incomum da gente ver jogos desse nível rodando em celulares, né? Não sei se por uma questão de lobby da indústria ou se eles visam no futuro lançar celulares voltados mais pro game ou disponibilizar alguma nova tecnologia focada nisso. Eu sei que já existem celulares focados pro público gamer, né? Com processador de alta performance, só que infelizmente são celulares que custam muito caro, né? Não é algo que ainda é democrático, que qualquer pessoa pode ter. Recentemente até a própria Apple lançou o novo iPhone, trazendo essa premissa de que agora o novo console é o iPhone, você não precisa mais ter um console. A partir de um celular você consegue rodar jogos da nova geração e consequentemente, né, isso é algo que não vai demorar muito a acontecer, os jogos já vão sair, jogos da nova geração, também para os celulares, né? Com certeza isso é algo que não vai levar muito tempo para acontecer. Só que até mesmo os hardwares mais inferiores, né, que são mais acessíveis, já tem muito mais do que o potencial suficiente para rodar jogos complexos, aí como o GTA V, Euro Truck e Resident Evil. Isso só tá ficando evidente a cada dia que passa. Eu vou estar deixando aqui, rapaziada, para vocês o canal do Kira, foi lá que eu me informei mais sobre esse conteúdo, sobre essas novidades. Eu já recomendei o canal dele outras vezes aqui no nosso canal, e ele também fez uma cobertura muito bacana aí, tá postando vídeos atualizados a respeito desse assunto, com nível maior de detalhes e de informações. Peço até desculpa para vocês se eu errei alguma coisa aqui, rapaziada, porque como eu falei, eu sou leigo, não entendo nada a respeito desse assunto, né, de programação, de emulação, mas eu sou
sou um fã que acompanho a tecnologia e que me interesso, né, pela possibilidade de você poder jogar um jogo como GTA V, seja lá onde for, e poder se entreter com um celular, né, algo que é simples. Como eu comentei na última live que eu fiz aqui no canal, antigamente, quando eu ia viajar com a minha família, quando a gente podia, a gente levava o nosso PlayStation 2. E quando a gente chegava ali, sei lá, na casa dos meus avós ou algum hotel que a gente fosse ficar e tinha televisão com entrada AV, mano, era a maior felicidade do mundo, né, porque a gente conseguia continuar jogando ali o GTA San Andreas, o modo história, ou até mesmo o Bully, e dar seguimento mesmo que a gente não tivesse em casa. Então hoje você poder levar um celular pra qualquer lugar, né, algo que cabe no bolso literalmente, você poder jogar um jogo complexo como esse, seja um momento que você tá viajando, tá num voo, ou tá numa viagem longa de ônibus, ou até mesmo você tá, sei lá, em casa, não quer ligar o computador, ou não quer ligar o console, quer jogar deitado, você tem essa facilidade hoje em dia com o celular. Isso daí, rapaziada, tá, por enquanto, funcionando de uma maneira não oficial, né, tá rolando dentro de um emulador de PC dentro do celular Android, mas isso já mostra qual que é o potencial, né, o quão potente esses hardwares já são, apesar de todas essas limitações. Então, se empresas como a própria Rockstar Games decidisse fazer uma versão de celular, eles já conseguiriam fazer tranquilamente com o hardware que tem hoje em dia, né? Então, essa é muito mais do que a prova. Mas tá aí o canal do Kira lá, vai lá e confira que com certeza você vai se informar mais sobre o assunto. E bom, agora eu quero saber a sua opinião. Quanto tempo será que vai levar pra gente ter uma versão de GTA V, por exemplo, ou GTA 4, que até então a gente espera há bastante tempo pros celulares? Comenta aqui embaixo sua opinião, que é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece de correr lá na BC Game e apoiar o nosso novo patrocinador, utilizando o meu código SUNNYPLAY e garantindo seus bônus de primeiro depósito. E se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações para não perder nossos novos vídeos. Lembrando, rapaziada, que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então, a partir de R$1, clicando no botão Super Thanks, deixando a sua mensagem personalizada e apoiando o nosso trabalho. E galera, corre lá nas nossas redes sociais, estamos sempre postando as novidades em primeira mão pra vocês, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!